que tá começando a querer... Vamos falar de wellness primeiro, depois a gente fala de biquíni. Quantas vezes posso treinar perna na semana? Quantas vezes posso treinar glúteo na semana? Como que eu divido? Como que você gosta de trabalhar? Como você vê isso? Não treina superior, assim, tipo assim... Faz só o básico, né? No padrão. Não vamos desconsiderar que ela tem uma evolução boa ali no superior. Tá, vamos lá. Cara, a divisão de treino... Eu acho que, na verdade, todo treino deveria partir de um ponto principal, que eu falo muito disso nos meus cursos, que se chama preferência pessoal. Todo treino precisa partir desse ponto. Quando eu trabalho com não atletas, é preferência pessoal. Quando eu trabalho com atletas, é necessidades. Então, eu gosto de ter mais quadríceps. Cala a boca, filho. O árbitro não pediu isso. O árbitro pediu mais glúteo. Então fica na sua, vamos treinar mais glúteo. É isso e ponto final. Quando a gente está trabalhando com não atletas, é preferência pessoal. Né? Então eu tenho uma pirâmide de preferências ou eu tenho uma pirâmide de necessidades. Preferências para não atletas, necessidades para atletas. A partir disso, eu vou entender o que é que a pessoa quer crescer mais, o que é que a pessoa quer crescer menos, o que é que ela não quer crescer de jeito nenhum. E, cara, eu vou dizer que na última década, os estudos que saem sobre treinamento e sobre hipertrofia, eles são bem claros em mostrar que o volume de treinamento... E quando eu falo volume de treinamento, eu não estou falando simplesmente séries por músculo, por semana. Estou falando volume de treinamento no geral, na carga total de trabalho. Ela tem uma relação de dose-resposta com a hipertrofia. Então, basicamente, isso não é uma regra geral para todo mundo. O que eu treinar mais, eu vou evoluir mais. Tá? Num geralzão, que eu treinar mais, eu vou evoluir mais. Certo. Então, a partir do momento que eu tenho uma cliente, vamos lá colocar dessa maneira, uma cliente que ela quer evoluir mais coxa, eu preciso distribuir mais os meus dias da semana para esse ponto. E eu posso fazer isso de N maneiras. Eu posso fazer isso uma vez na semana, eu posso fazer isso 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não faltam estudos para mostrar que se eu tenho, vamos colocar aqui um exemplo por séries por semana, porque isso é uma forma fácil de exemplificar. Se eu tenho uma divisão de treino no qual eu tenho botar 35 séries para ficar mais fácil o cálculo, 35 séries por semana para quadríceps, eu posso dividir isso, 35 séries no mesmo dia, como posso fazer 5 séries por dia. O Saizen vem muito falando sobre o Fubari, né, que não é nada novo, inclusive, é algo já muito antigo, mano, muito antigo. E a ideia do Fubari é exatamente isso, você pegar o volume de treino que você faria num treino só e dividir isso na semana. Desmembrar. Entendeu? Porque, eu não sei de onde foi que tiraram essa ideia de que eu toquei no músculo, eu preciso dar 48 horas de descanso para ele renovar e poder treinar de novo. Quem dita isso não é o simples ato de você treinar, mas a magnitude do treino. Se foi um treino muito intenso, se foi um treino com muito peso, se foi um treino com muito volume ou menos volume, enfim. Normalmente quem determina mais isso é o volume de treinamento. Volume em séries, né? Então, se eu tenho um treino que é muito volumoso, obviamente eu vou precisar de mais descanso. Se eu tenho um treino que é menos volumoso, eu vou precisar de menos também. E a experiência do praticante também conta muito. Uma coisa sou eu fazer 30 séries para dorsal, outra coisa é o super fazer 30 séries para dorsal. Muito provavelmente ele vai aceitar isso muito melhor do que eu. Não só pelas 200 canetas de GH que ele toma por dia, mas por conta da experiência dele como atleta, entendeu? Como atleta essa é a pergunta que eu ia fazer para você. Na sua vasta experiência aí como treinador, até como atleta, o que você mais viu dar certo? O cara evoluir um ponto fraco. É dar uma paulada daquela. Johan Schultz. Uma vez na semana ou, tipo, dar, sei lá, 2, 3 treinos na semana. Tem, assim, Sim. Sei que cada um responde de uma maneira, mas, assim, a grosso modo, Sim. o que você viu mais responder ao decorrer da sua experiência? Falando de uma maneira geral, as pessoas tendem a ter uma aceitabilidade melhor quando eu diluo mais esse treino. Então, é muito mais difícil você sustentar 40 séries de volume de dorsais, por exemplo, num treino só, numa sessão de treino, do que você dividir isso em 3 séries, em 3 sessões. Eu duvido muito que você consiga da primeira série até a 40ª com o mesmo performance, mano. Da 20ª pra frente você vai no automático, mano. Você vai como dá, entendeu? Você vai ter que se desenrolando ali pra ir como dá. Diria que a partir da 15ª. Então, pois é, eu fui muito generoso ainda dizendo da 20ª, né? Só que quando você divide isso em mais sessões na semana, fica mais tolerável. Você consegue ir da primeira à última dando gás, entendeu? Então, por conta disso, por conta dessa performance de treino, eu percebo, inclusive eu uso muito essa estratégia com todas as minhas atletas, que essa divisão de pelo menos 3 vezes na semana, com o grupamento muscular que você precisa dar mais ênfase, seria o ideal. Para homem é um pouco mais difícil de fazer isso. Porque mulher, principalmente as mulheres que eu trabalho, que são mais biquínis e wellness,
eu tenho naturalmente um volume de treino mais específico para inferiores. Eu trabalho nas biquínis mais glúteo e posterior, apesar de que eu tenho que trabalhar bastante ombro e dorsal também. Só que nas wellness, por exemplo, o inferior dela tem que estar todo grande. Quadríceps, posterior, glúteo. O superior não precisa tanto. Então, dos 7 dias na semana, eu consigo muito bem deixar 3 específicos para inferior e 2 para superior, de boa. Esse que é o problema do homem, né? O homem quer tem que tá crescer tudo tem que do tá trapézio ao gritando. dedão, mano. E aí é muito mais difícil você fazer essa divisão de treinamento, fica bem mais complicado, entendeu? E aí são diferenças mais singelas. Então, tipo, enquanto todos os grupamentos musculares estão fazendo uma média de 15 séries ali por grupo muscular por semana, o ponto que você quer dar ênfase, você vai fazer 20. Aí você faria 2 sessões de 10 ali, entendeu? Então, é saber... É por isso que eu falei, tem que ter o ponto de partida da pirâmide de preferências. O que é que você quer crescer mais? É isso aqui? O resto vai ter que ficar de segundo plano. Se essa aqui é a ênfase, o resto vai ter que ficar de segundo plano. Tenho 3 ênfases, tá fudido. Porque não vai dar pra você distribuir isso de uma maneira... Não é mais ênfase. Não a ênfase é o corpo inteiro. Não... Então não é mais tudo. ênfase. Então, partindo do ponto no qual eu tenho uma pirâmide de preferências, eu vou entender se é um atleta, eu vou buscar o que é que precisa ser melhorado, se é uma pessoa que não é atleta, o que é que essa pessoa quer treinar mais, o que é que quer crescer mais, eu vou distribuir mais do volume de treino dessa semana para esse grupamento muscular que ela coloca como ênfase principal. E o restante eu vou distribuindo como dá, entendeu? E essas 3 sessões, inclusive, cara, eu encontrei um dado muito específico em alguns estudos, porque a galera tem, principalmente quem é treinador, tem a estranha mania de não ler o artigo científico por completo. Inclusive, se existe alguém com preconceito com relação ao artigo científico, eu posso dizer para vocês que pelo contrário do que a galera acha de que os cientistas, a ciência quer ir de contra o bodybuilding, negado. Os cientistas sérios, eles querem, na verdade, tentar entender o que é que os caras fizeram, mano. Porque, tipo, se você parar pra ver os estudos que falam sobre técnicas avançadas, quem foi que criou as técnicas avançadas? Foram os bodybuilders. Foi algum maluco que achou que isso funcionaria. Ele foi lá, testou na prática, viu que deu certo. Vem outro maluco, só que desse maluco de jaleco e não mais de sunga. Vamos testar no ambiente controlado, então vamos ver se foi de fato isso, se isso foi a causa ou se foi só uma correlação. Vamos entender se foi isso aqui. Então, os cientistas sérios, eles não querem ir contra o bodybuilding. Também não querem ir a favor, eles querem entender o que é que funciona e o que é que não funciona. Só quer Só quer a resposta. Quer tirar dúvida. Passar limpo, né? Vamos ver se realmente foi isso aqui que aconteceu, porque se não foi, eu preciso comunicar para essa pessoa, não foi isso aqui, foi só uma correlação. Sim. Entendeu? Não foi a causa. Mas hoje eu vejo muita gente que assim, não digo da galera acadêmica, os caras pica mesmo. Mas, meu, hoje as pessoas, treinadores, os caras são muito tendenciosos pro lado que eles querem, né? O cara acredita que tem que pegar peso pra caralho, pouca repetição, baixo volume, né? Meu Deus, isso é o santo graal. É o santo graal e, tipo, mano, quem for contra isso é um filho da puta desgraçado que merece morrer. É foda. E, tipo... Aí só vai colocar artigos científicos no Instagram dele sobre prol isso. daquilo. Sobre isso, exatamente, sobre isso. E aí eu... pesquisando muito, eu estudei muito sobre volume de treino, principalmente nessa época que eu estava estudando mais sobre glúteo e tal, porque enfim, eu tinha que estudar não só a parte da biomecânica, mas também da fisiologia. E aí, cara, tem um dado em específico, eu não vou lembrar qual é o autor nem o ano do estudo agora, mas tem um estudo que é uma meta-análise, que é uma meta-análise com revisão sistemática, que é o topo da qualidade dos artigos científicos. Tipo, depois daquele ali não tem nada. Todos os outros artigos científicos são abaixo daquele ali, então é a qualidade a mais, entendeu? Digamos assim, é o gold standard do negócio. E aí, quando eu avaliei esse artigo, ele pegou vários estudos e tal, com várias distribuições de treinamento, sendo uma vez na semana o grupamento muscular, 2 vezes na semana, 3, 4, 5, até 6. E ele foi vendo, de acordo com a resposta, o que é que seria mais eficiente. E o que foi que eles descobriram? Que quando o volume semanal está equalizado, ou seja, independente de quantas vezes você faz na semana, se tiver todo mundo fazendo a mesma quantidade de volume ali de série, o resultado vai ser similar. Então não importa se 7 séries num dia ou uma série por dia. Entendeu? Tá. Se tiver ali, se tiver equalizado, resultado similar. Só que a galera avalia isso, não, o resultado é similar. Só que não para avaliar mais profundo. E qual é a avaliação mais profunda nos artigos científicos? É você ver o percentual de mudança. Você vê o delta percentual de mudança, ou seja, que a gente chama de effect size, que é o tamanho de efeito. O effect size é tipo assim, a relação daquele efeito na prática. E quem trabalha com fisiculturismo precisa saber isso, mano. Você não pode avaliar só o dado estatístico. Estatisticamente é igual. Tá, mas e o effect size daquilo ali? Às vezes pode ter uma diferença significativa para aquilo. E eu fui avaliar
3 vezes na semana, dentre todas as outras opções, é o que tem um effect size maior. Por mais que estatisticamente não seja diferente, o effect size dele é maior. E se eu tô trabalhando, cara, com atletas que 1% é muita coisa, 1% faz você ganhar o Olímpia, eu preciso catar esse 1%, mano. Então, já que o effect size de 3 vezes na semana tem sido correlacionado como um maior efeito, talvez por conta dessa minha hipótese da performance de treino, eu utilizo 3 vezes na semana. Mas pra mim é mais fácil, porque, como eu falei, eu trabalho com mulheres, né? Então, a distribuição de volume de treino é diferente. Para homens, normalmente quando tem algum homem, o ponto fraco eu coloco 2 vezes na semana. Porque eu preciso ter tempo pra treinar o resto, mano. Sim. Não tem como. Tipo, até tem, mas eu vou acabar estragando a performance do atleta pro resto do... O cara também precisa descansar. Precisa, senão... mano. Não posso usar 7 dias ali de treino. Até posso, mas vai ser complicado, entendeu? Tem que usar isso aí um curto prazo. Né? Numa fase específica ali até rola, mas vai ser bem, bem complicado dele conseguir. Vai chegar um momento que ele não vai conseguir treinar mais, não dá. Por mais que ele ainda esteja com a musculatura recuperada, a cabeça não tá mais, mano. Ele precisa parar, relaxar um pouco, descansar. Entendeu? Então, essa divisão de 3 vezes na semana tem funcionado muito. Eu uso isso há muito tempo, mesmo antes de encontrar esses dados mais específicos, porque eu já tinha essa ideia de que na performance de treino eu tenho essa melhora, eu tenho uma recuperação suficiente para isso. E eu também tenho levando em consideração a wellness, como você falou, eu tenho uma distribuição basicamente, vou dizer assim, padrão, entre aspas. Não é um treino de perna 3 vezes na semana. É um treino de inferiores que eu tenho um foco em glúteo em um dia, foco em posterior em outro, foco em quadríceps em outro. E o nome já tá dizendo, tá, galera? Pelo amor de Deus, não joga tocha em mim não agora. É foco. Não tô falando que vai isolar. Porque, em tese, é impossível. Sim. Apesar de que eu consigo fazer um treino onde, por mais que não seja completamente isolado, o estímulo dado para aquele músculo foi insignificante. Posterior de coxa, por exemplo, você pode gastar 10 mil vezes, mano. É insignificante. Eu não tenho hipertrofia, não tenho ativação suficiente. Ele tem uma ação como estabilizador. Por quê? Porque eu tenho vários... Qual é a ação do posterior de coxa no agachamento? Extensão do quadril. Eu tenho vários outros músculos que fazem isso pra ele. Não é um músculo principal pra isso, entendeu? Então, tem muitos estudos mostrando que... E os caras usam ressonância magnética pra ver a hipertrofia. Não tem como fugir, entendeu? É o padrão ouro do negócio. E que o agachamento não teve hipertrofia significativa. Nem hipertrofia, nem ativação muscular. A ativação é mínima, tá ligado? Não tem... É insignificante. Então eu posso muito bem fazer um treino com agachamento na segunda-feira e posterior de coxa isolado na terça. Não vai ter problema nenhum. Porque na segunda-feira o posterior de coxa foi usado como estabilizador, no máximo. Estourando. Interessante você falar isso. Entendeu? Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma deficiência ali no quadríceps, vai. Eu poderia dar um foco no meu quadríceps até num treino meu de superior. Eu vou começar meu treino com quadríceps, por exemplo. Já fiz essa estratégia, inclusive. Eu treinava quadríceps 5 vezes na semana, colocava 6 séries de quadríceps antes de todos os treinos. Eu começava o treino com agachamento extensor. Fazia 3 séries, aquecia, fazia 3 séries boas no agachamento, 3 séries boas na extensora e continuava o treino com qualquer outro grupo que fosse. E, cara, funcionou muito bem, porque, tipo, você vai no limite mesmo. Mais um treino de quadríceps isolado, específico na semana, não. Eu pegava o volume de treino que eu faria na semana e diluía em 5 dias. Diluía em 5 antes do treino, entendeu? Eu continuava com os meus 2 dias de descanso que eu sempre gosto de deixar, na quinta e domingo. E eu tinha um volume de treino de quadríceps bem elevado, com performance até o final, pô. Só que tem um outro porém que a gente, como treinador, precisa avaliar também, né? Quando a gente tá treinando, não é só o músculo, tem articulação. Então, se eu passo muito tempo fazendo isso, eu vou ter um desgaste maior das articulações, então eu preciso tomar muito cuidado. Qualquer coisinha que você vacilar ali, já tá um joelhinho doendo, eu tenho que deixar sempre tornozelo e quadril muito bem fortalecido para não ter nenhum problema de desgaste, ser um período específico, 4, 6 semanas ali fazendo isso, depois voltar a uma periodização normal com 1 ou 2 vezes na semana para quadríceps, então tem que ser uma coisa bem organizada, não é simplesmente fazer. Né? A periodização de treino tá aí pra gente poder fazer isso, né? A organização de como você vai fazer o teu treinamento. Então, no geral, 3 de inferior, 2 de superior. Pra wellness, normalmente é o que eu faço. E aí, você tem, por exemplo, deficiência em glúteo, por exemplo, que é difícil, mas vamos... A Yarisha, por exemplo, acho que mais tem que desenvolver glúteo. Sim. Você colocaria 3 treinos de glúteo na semana? Eu não colocaria 3 treinos específicos de glúteo na semana, mas, por exemplo, pra Yarisha eu poderia colocar o primeiro treino bem específico de glúteo, o segundo treino com bastante glúteo, mas também posterior, e o terceiro treino com quadríceps, mas trabalhando com exercícios multiarticulares e uma profundidade bem grande, tipo agachamento encostando coxa na panturrilha,
passada, agachamento búlgaro, Ativar bem. leg press unilateral, Pra ativar o glúteo de algum pra ativar o jeito. glúteo de algum jeito, pra que não fosse específico de glúteo, mas que mesmo assim ele trabalhasse muito, entendeu? Entendi. Até pra ter uma curva de recuperação. Exatamente, porque é como se eu estivesse jogando, por exemplo, um treino muito pesado no começo da semana e um mais levinho ali no final, entendeu? Pra que eu dê um estímulo, mas não seja tão grande, mais 2 dias ali ele esteja pronto de novo pra dar uma pancada maior. E claro, obviamente, sempre observando, porque se eu faço, por exemplo, um estímulo muito forte de qualquer músculo que seja, não glúteo. Glúteo é bem difícil de acontecer, mas qualquer grupamento muscular que seja, num treino na segunda-feira, e aí eu tenho que treinar de novo na quinta, e quinta-feira ainda tá doendo, tem alguma coisa errada, mano. Você exagerou na segunda, baixa o volume. Ou descansa mais, entendeu? Se ainda tá doendo, significa que eu tive um volume de treino muito alto e que eu ainda não tive a recuperação suficiente. O dano muscular que eu causei ainda não está totalmente recuperado. Então eu tenho 2 opções, ou aumento o descanso entre as sessões, ou baixo o volume de treino. Normalmente eu reduzo o volume de treino, porque eu quero que essa pessoa chegue na próxima sessão 100% recuperada. Porque eu não posso fazer com que ela esteja, que ela comece o treino doendo. Dá para fazer? Dá, tranquilo. Mas ela vai perder performance.